Mas os fariseus, ouvindo a multidão perguntar, escuta, esse aí será, porventura, o Messias? Quando eles ouviram que o que Jesus fazia tinha provocado essa pergunta, eles ficaram com ódio. Ouvindo isto, murmuravam. E aí disseram em voz alta, em voz bem alta, não, Messias nada, filho de Davi coisa nenhuma. Na realidade, ele expele os demônios pelo poder do maioral dos demônios, da casta superior dos demônios. Se chegar a uma conclusão dessa, ou se produzir um pseudo-raciocínio que não é resultado de nenhuma lógica, porque esse pessoal do fanatismo religioso é destituído de toda lógica. Eles não trabalham com a categoria da lógica, nem da racionalidade, nem do bom senso, nem da esmagadora manifestação da verdade. Não. Pode vir tal verdade de Deus com todos os contornos da definição inequívoca, mas eles estão blindados, bloqueados, cimentados, concretados, entupidos, tapados em todas as suas cognições, em todas as suas sensibilidades. Eles sim são os cegos, surdos e mudos. E que pior do que isso, ficaram destituídos de coração, de carne, e adotaram para si mesmos o empedernimento de um coração de pedra. A gente tem na história a antiga e inspiradora história da Helen Keller, que eu cresci ouvindo na minha casa, contada pela minha mãe, pela minha avó e por tantos outros crentes que eram impressionadíssimos com essa mulher que era cega, surda e por conseguinte ficou muda, ou seja, uma pessoa toda entupida sensorialmente, mas que foi adotada pelo amor de uma outra pessoinha querida que dedicou a vida a ela e ela se tornou uma pessoa que aprendeu a ler, a escrever, a compor, poetisa, musicista, tocadora de instrumentos variados, produtora de pensamentos extraordinários, que animou e edificou uma geração inteira de cristãos sérios, no tempo que ainda existia esses cristãos sérios e ávidos pelas coisas que de fato, genuinamente glorificavam a Deus, de modo que estado horroroso é o desses indivíduos aqui. É pior do que o do endemoninhado cego e mudo, porque o endemoninhado cego e mudo assim estava por causa de uma possessão demoníaca, mas eles, tendo olhos, como Jesus disse várias vezes, não viam, tendo ouvidos, não ouviam, tendo coração, não queriam discernir, porque tinham tomado uma decisão ulterior, que era a de não serem jamais curados pelo tipo de cura que Jesus oferecia para a vida humana. Eles diziam, não, se for algo que venha da graça de Jesus, que seja conforme ele faz, tratando todos os doentes, todos os aflitos, todos os carentes, todos os pecadores, todos os cansados e sobrecarregados, nós não queremos, porque nós somos os sãos. Nós não precisamos de médico, nós não precisamos de nada. E tinha alguns deles, como os saduceus, que diziam até na prática, nós não precisamos nem de Deus, é Deus que precisa de nós e dos nossos cultos. Era assim que eles tratavam as coisas. O sábado foi feito para ser obedecido pelo homem, e não o homem para se servir do sábado em seu próprio favor. Eles invertiam todos os polos da compreensão, portanto, estão tomados de uma estupidificação incomparável. Preste atenção nisso, que é aquela que o dogma religioso produz. Onde há dogma religioso,
há uma burrice radical instalada. Porque você só pensa até o limite do dogma. Onde tem dogma, o teto é baixo. Onde tem dogma, o caminho não é estreito, é impassável. Onde há dogma, não existe nenhuma criatividade, ela está proibida. Onde existe o dogma doutrinário, não existe nenhum espírito de revelação, de percepção, de compreensão, de alguma coisa mais profunda e nova, porque o dogma associado à doutrinação fecha um sistema impeditivo de qualquer nova conclusão, de qualquer saúde racional, de qualquer culto racional, de qualquer transformação e renovação da mente, como Paulo propõe em Romanos 12, de qualquer inconformação com este século, seja o século secular ou seja o século religioso, seja qual seja a natureza do tempo da época do Aeon, seja do lado de fora ou seja do lado de dentro da religião. Do lado de dentro é até infinitamente pior, porque do lado de fora as pessoas estão mais abertas para pensar e para raciocinar. Então Jesus, quando os ouve dizerem, não, que filho de Davi que nada, que Messias coisa nenhuma, este expele demônios pelo poder do maioral dos demônios, que é Belzebu, a quem eles conheciam muito bem. E aí eu parei dizendo, quando se chega nisso aqui, a gente bota o pé no chão, perigosíssimo. Que é quando você não tem como negar a graça de Deus, como eles não tinham. Era inquestionável. Era tão real que a única alternativa que eles tinham para parar Jesus era a morte. Eles sabiam que eles não tinham capacidade conversacional, dialogal, relacional, ou de lógica, ou de bom senso, ou de calma no vínculo humano para fazerem Jesus pensar diferente ou para levarem Jesus a uma outra conclusão. Eles tinham absoluta certeza que Jesus estava certo e sabia que estava certo. Agora, como diz João e diz também os outros evangelhos, eles tratavam Jesus assim por inveja. Por inveja. Inveja é um transtorno psíquico espiritual dos mais graves, é a inveja. A gente fica pensando que é apenas uma disfunçãozinha moral ou de caráter, é algo gravíssimo. A inveja instalada no coração é estado de transtorno mental, de uma das naturezas de transtornamento mais pavorosas que podem tomar conta do ser humano. É a inveja. E os evangelhos nos dão esse diagnóstico. Por inveja o perseguiam, o entregaram, por inveja o julgaram, por inveja o levaram à cruz, por inveja fizeram tudo isso, e uma inveja animada pelo medo de que eles perdessem o poder e a ascendência sobre a população para esse indivíduo que não queria nada, que não propunha um trono, uma governança, uma rebelião contra os romanos, uma libertação de nenhuma natureza, uma associação com algum grupo deles próprios, de saduceus, de fariseus, de essênios, ninguém. Estava andando no seu próprio caminho e chamando gente simples para vir junto. Não queria nada com coisa alguma, não queria um lugar no sinédrio, não queria ser um par entre eles, não queria servir ao templo, não dizia, Deus não faz nada a não ser que você primeiro sacrifique no templo, traga seu dízimo e sua oferta. Não, era um indivíduo que quebrava iconoclasticamente falando todos os sistemas que eles cultuavam.
E essa é a razão precípua pela qual o coração do religioso fanático se bloqueia. Ele não suporta ver você não servir aquilo por que ele deu a vida dele da maneira mais entorpecida, idiótica e burra possível, que é o fanatismo religioso do grupo ao qual eles se dedicam de maneira subserviente. Aí chega alguém que não é assim, que ensina diferente, eles acusam logo de ser do diabo, de ser herege, que foi uma das acusações que eles lançaram sobre Jesus para levantarem a cruz, era herege, é contra os romanos, e ele ensina a transgressão de todos os mandamentos que mantém o povo de Israel quieto. Ele é um subvertedor da ordem. Se o povo o seguir, vocês vão ver então uma sublevação que vai se levantar contra os romanos. Essa era a argumentação que os de Jerusalém, os sumos sacerdotes e o sinédrio criavam para vender para os romanos. Foi o que eles acabaram fazendo até constranger Pilatos, a um ponto em que Pilatos, não crendo em nada daquilo, teve que se submeter para diminuir e aplacar a possibilidade de que houvesse uma sublevação horrorosa e que podia fazer Pilatos até perder o seu posto, substituído por Tibério César, o imperador em Roma. Pois bem, esses caras, semelhantemente aos de hoje, aos de agora, eles não mudaram nada nos últimos 2000 anos, estão aí. E eles não suportam a graça de Deus. A gente vê no Evangelho. Não podia haver descrição mais linda do que essa do Salmo 42. Quem é que não quer alguém que seja um servo de Deus amado, sobre quem Deus faz repousar o seu espírito, que leve esperança aos desesperançados do mundo inteiro, que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega, que dá espírito de vitória e otimismo àqueles que estavam combalidos e arrebentados, e que traz esperança para os que não conheciam nem o significado de tal coisa em qualquer lugar da terra. Quem é que não aplaudiria, gostaria, receberia algo assim de bom grado? Qualquer ser humano normal, qualquer ser humano não contaminado por esse câncer religioso, com metástase em todas as dimensões, sobretudo com metástase no cérebro, na alma, no coração, impedindo todo o fluxo de qualquer emoção sadia, de qualquer conclusão respeitavelmente lógica, de qualquer que fosse a anuência de bom senso. Não! Eles não queriam. Porque eles não sabiam, eles não podiam, eles não desejavam, eles se auto-impediram, eles preferiram confabular sobre a morte de Jesus, do que chamarem uns aos outros e dizer: a gente precisa pensar sobre o significado desse cara entre nós. É isso. Mas não. Essa pergunta eles não queriam fazer, nem essa e nem qualquer outra. E quando eles viram o povo dizendo: não é porventura esse o Messias, o filho de Davi, aí eles dão esse grito peremptório. É o que a gente vê o pessoal fazer, gritos peremptórios. Como eu ouço pessoas dizerem: o Jesus que o Caio prega é o diabo. Como eu ouço outros dizerem: houve um dia em que o Caio já foi um pregador do evangelho, o mais maravilhoso de todos. Mas ele abandonou a fé e hoje ele prega enganando o povo sobre a graça de Deus. Estou pregando a mesma coisa de sempre, só que antes eles me contavam entre eles. E nos últimos 27 anos eu os fiz contarem-me fora deles. Foi a única coisa que mudou, foi o meu divórcio deles. Se tornou insuportável. Enquanto eu era um deles, eles não concordavam com nada que eu dizia, mas toleravam tudo porque fariseu e gente hipócrita não aguentam o embate com relação àquele que é seguido por milhões de pessoas.
Quando eles me viram pela primeira vez, sem tanta gente em volta, eles disseram: é agora que a gente come esse cara vivo. E quanto mais gente volta a me seguir, notem, mais discretos eles vão ficando e mais eles vão evitando o meu nome, porque eles são mentirosos assim, mas o coração não muda. Lá, quando você conversa com eles no particular, eles continuam dizendo que uma pessoa que só prega o Evangelho, que faz tudo o que Jesus mandou fazer, que repete Jesus, que vive Jesus, que respira Jesus, que é imagem e semelhança de Jesus, que deixa as pessoas grávidas de amor por Jesus quando te conhecem e quando te ouvem, é o inimigo supremo da vida deles. E eles não hesitam em dizer que tudo o que de bom você faça foi o diabo que fez para usar você para enganar outros. Milhões. Ou não me diga que você nunca ouviu isso e não vê isso toda hora, em todo lugar. É claro que você vê. Agora, você já teve chance de comparar. Antes, você estava seguindo ao exército dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos fanáticos e mentirosos. Agora, alguns de vocês começaram a seguir o evangelho da graça de Deus, experimentando o jugo suave, o fardo leve, aprendendo da encarnação de Jesus a viver, com a mansidão e a humildade dele, de solidariedade para com a dor humana, achando descanso para as suas almas, discernindo que o jugo dele é suave, o fardo é leve, viver com ele é uma delícia de profundidade, de sacação, de percepção, de sutileza, de revelação, de crescimento na sua humanidade, na sua dilatação. E você, que já entendeu isso, não aguenta mais a alternativa. Mas tem muita gente que ainda não passou da outra prática para esta. Esses ainda estão doentes de ódio e de raiva. Chegam só para escrever blasfêmias e maledicências. Cada dia diminui mais esse grupo, porque aumenta o grupo dos que dizem: aqui não. Mas vocês sabem muito bem como é que